regularização imobiliária, terreno com casa não averbada, herança, contratos. Todas essas dúvidas hoje serão esclarecidas por uma especialista no assunto. Mais de 20 anos regularizando imóveis aqui na Serra Gaúcha. Eu estou com a honra de estar aqui no nosso episódio do Papo de Mobi com a Gabriela Longo, proprietária da LGA Edificações, isso? LGA Soluções. Soluções! Então, hoje aqui com a Gabriela Longo, com mais de 20 anos regularizando imóveis nessa Caxias do Sul. Haja imóveis que você já regularizou, hein? Verdade, Mi. E vários perrengues também, né? Haja perrengue. Porque a gente lida, é um imóvel, mas por trás desse imóvel tem familiares, tem dinheiros, tem herança, tem sentimentos, né? Então tem algumas histórias para contar desses 20 anos. 20 anos de imóvel. E normalmente é um custo que a pessoa, mas que a pessoa foge, acha que não precisa. Vai identificar a necessidade, para mim, como corretora, aparecia na hora da venda. Exato. Precisa regularizar para fazer a transferência, para vender, para fazer a escritura. É necessário. E aí entra a questão toda que nós, como corretores, temos um certo medo. E o cliente também tem. É do tempo. Tem que ser alguém com experiência. Eu sei de histórias na cidade de imóveis que o proprietário do imóvel pagou na frente pro profissional e tá aí há anos que não sai, não é meses, anos que aquela regularização não sai do lugar. E isso com a LGA traz confiança, que isso não acontece contigo. É que o que acontece, Mi? Às vezes a desinformação das pessoas, né? Eu tenho meu imóvel, eu tenho a minha casa, eu pago IPTU, eu fiz lá um contrato de gaveta, ou eu tenho a escritura, e eu acho que a minha documentação está toda certinha, né? Às vezes as pessoas chegam para mim, ou eu questiono elas, e aí, como é que tá a regularização do teu imóvel? Não, a minha regularização está tudo ok. E a gente pega essa documentação para dar uma olhada e não tá ok, né? Mas às vezes, e muitas vezes por desinformação dessa pessoa, né? Então, nesse caso que você comentou, que ele pagou ali na hora e até hoje não regularizou, o que dá a garantia que teu imóvel está ok? É a matrícula do imóvel, feita no cartório de registro de imóveis. Ali tem que constar, obviamente, o teu terreno, a construção que está em cima no terreno, no caso, quando existe construções, né? E no nome de quem, que literalmente é o proprietário, né? Por isso que nós gostamos de falar que quem trabalha nessa área, os próprios cartórios, lá em Farroupilha até é o slogan dele. Só quem registra é dono. Né? Então, você tem a posse através de um contrato de gaveta, ou você tem a posse só por escritura, esses documentos não te dão garantia que aquele imóvel é teu. Como assim, Gabriel? Mas eu posso ter lá a escritura feita num tabelionato, que aquele imóvel é meu, mas lá na matrícula tá do proprietário anterior. Então, aquele proprietário anterior pode vender, sendo que já está escriturado em nome do outro, né? Porque quem te dá posse é a matrícula. Então, olha ali quantos problemas que podem surgir, né? Ou um pouco aquele próprio vendedor antigo, ele pode estar com aquele imóvel alienado, alguma garantia, algum bem, algum banco que impossibilita a venda dele até a não regularização daquilo, né? Então, olha só a importância de a gente olhar para isso. E muitas vezes, até por desinformações, o pessoal não cuida dessa documentação. Sim. E uma outra pergunta que a gente tem muito comumente, quanto é o tempo, por exemplo, para regularizar um imóvel? Certo. Né? Eu tenho um aumento, fiz a minha garagem. Ou tem duas perguntas numa só. Tem limite? Eu fiz um aumento pequeno, não preciso regularizar. Qual que é o limite, assim, de não precisar e precisar regularizar falando em imóveis residenciais? Tá. Vamos pela primeira. Questão de tempo é no mínimo 8 meses.
tá? Então, é bastante tempo, porque quando a gente olha para esse documento e a gente precisa, no caso, eu vou precisar vender, eu vou precisar fazer um inventário, eu vou precisar botar um imóvel de uma garantia, a gente precisa geralmente para ontem, né? Então, eu chegar para o cliente e falar, demora no mínimo 8 meses. Por que no mínimo 8 meses? A gente passa por vários órgãos públicos, tá? Então, no caso de a gente tem que começar pela prefeitura, depois passa, no caso, às vezes, pelo SAMAI, vai para a Receita Federal. Ali você comentou só residencial, mas se formos ampliar um pouco, comercial e industrial, temos que passar pelos bombeiros e depois cartório novamente para fazermos a averbação. Então, todos esses trâmites é no mínimo 8 meses. 8 meses. Isso. E a tua outra pergunta era a respeito do limite. Eu fiz uma pecinha pequena exato. no meu pavilhão, na minha casa. Sim. Eu preciso averbar essa peça pequena? Sim, precisa. Por mais que ela seja pequena. Por Banheiro? mais que ela tenha 1 metro, 2 metros. No momento que dentro do teu terreno você fez uma área coberta, fechada, tá? Ela consta como área construída. Então, isso precisa ser regularizado, independente da metragem. Claro que daí a legislação, assim, para baixo de 70 metros quadrados, tem a isenção de alguns impostos. No caso, não vai precisar passar numa Receita Federal, mas, independente do tamanho, sim, precisa da regularização disso. Indiferente do tamanho. Indiferente do tamanho. Outra clássica pergunta que nós recebemos como corretor. É só a garagem, não precisa ser regularizada, ela está aberta, só foi colocado um telhado. Precisa. Precisa. Em alguns casos, dependendo eu brinco da casinha do cachorro, até ela, o canil precisa estar regularizado. Uau! Tenho muitos clientes que têm 2, 3 cachorros, fazem um canil fechado, tudo precisa estar contemplado na regularização. É uma peça de fundos, não vai aparecer. Mas precisa. Precisa? Precisa. Gente, não tem outra opção, gente. A gente precisa orientar nossos clientes e você, cliente, a regularizar o imóvel para comercializar. Isso. E a questão que IPTU não é sinônimo de construção regularizada, né? É 2 setores distintos na prefeitura, que um é para arrecadação do município, né? Então, você está pagando, mas não quer dizer que está regularizado. E a outra, então, é no setor de urbanismo, que lá sim é todo o processo de regularização dessas construções. Residências multifamiliares. Moro em cima, meus pais moram embaixo, minha tia mora atrás. Caxias a gente vai aproveitando e a gente gosta de morar perto, né? Todo o terreno. É possível fazer essa regularização? Sim, é possível. Como é possível também cada casa, cada proprietário que mora naquele terreno, seja 1, 2, 3, terem a sua matrícula individualizada, tá? Para depois passarem para os filhos, para venderem, enfim. Como? Através de uma instituição de condomínio. Vai ficar parecido com aquelas matrículas de apartamentos, né? Mas tem como se fazer. Não tem como fazer a divisão do terreno, porque cada município tem a sua metragem mínima. Caxias do Sul é 360 metros quadrados, que é 12 por 30. Então, por isso que não tem como desmembrar um terreno assim. E, na maioria dos casos, tem no mínimo 2 construções em cima. Mas tem a possibilidade de fazer uma instituição de condomínio, gerar-se ali quantas matrículas são necessárias, né? Para cada um ficar com a sua documentação certinha. Então, eu moro no terreno do meu pai, eu moro no terreno do meu sogro, mas quero ter a minha documentação. É possível? Sim, é possível. Acho que está um pouco ligado também à nossa dignidade. A matrícula está no meu nome, é a minha casa. Seja seu se título de regularidade, né? Eu sou proprietária no documento. E mesmo que ele tenha sido doado, mesmo não, que bom, né? Que você recebeu de herança em vida. Ou, no caso, se você comprou parte de algum parente ou de algum amigo, enfim, dessa fração. Acontece? Muitas vezes, pai e mãe têm 2 filhos, né? E tem uma casa num terreno 12 por 30, né? Aproximado, ou usar exatamente 12 por 30. E eles querem passar essa casa para esses 2 filhos que ficaram, né? Então, é possível um ficar com a parte de baixo e ter a matrícula dele, e um ficar com a parte de cima e ter a matrícula dele. Tem uma pergunta que não está aqui hoje, não cheguei nem a combinar contigo, nada, mas que isso aconteceu na minha carreira.
teve uma casa que eu peguei para vender e a parte da frente tinha matrícula e a parte de trás tinha matrícula. Era, se eu não me engano, constituição de condomínio. Porém, o banco não financiou. Porque como estavam separadas, mas estavam na mesma matrícula. Porque se não poderia dar em garantia as duas casas. Tá. Como é que é isso? Explica um pouco para mim. Na época eu fiquei confusa, mas aceitei, né, a situação e encontrei um comprador à vista. Existe esse caso? Existe, tá? Porque como é que a gente faz uma instituição de condomínio? A gente abre a matrícula mãe, tá? A matrícula mãe é que vai contar toda a história do imóvel e lá também vai constar as duas construções, certo? Depois dessa instituição de condomínio feita na matrícula mãe, que fica as duas casas na mesma matrícula, a gente tem que fazer a individualização do condomínio. Que o que é isso? É abrir, literalmente, as duas matrículas, tá? Eu não sei se o banco chegou aí nessas individualizações de condomínio, cada um ter a sua matrícula. Se caso ele chegou, eu não vejo o porquê ele não ter feito, porque é a garantia total, que um pouco alguma política do banco, tá? Mas tem que ver se foi até esse passo, até individualização de matrículas. Porque eu pego também muitos casos que tu faz a constituição, né? Mas tu acaba ficando ainda na matrícula mãe. E não, tem que fazer essas individualizações, porque senão praticamente não muda nada, né? Isso é um caso muito comum em Caxias, tá? Então, Gabriela, sério, a pessoa fez, individualizou, né? Só que continuam na matrícula mãe. Então, tem que abrir essas duas matrículas. Isso aí. Foi isso que aconteceu nessa casa em Caxias do Sul. E, enfim, foi um empecilho de venda, né? Até encontrarmos o cliente certo. Os órgãos públicos que fazem toda essa regulamentação de financiamentos, enfim, eles exigem muito que a documentação esteja muito certa, né? Então, a importância de manter esses documentos todos bem certinhos. E, às vezes, o pessoal não sabe, porque é informações bem técnicas, né? Então, a importância de, às vezes, tu tá com documento, tu tá com dúvidas, procurar esses profissionais, né? Eu me coloco à disposição aqui, a LGA, sem custo nenhum, às vezes, para orientar essas pessoas. Porque, às vezes, elas pensam que está tudo ok e, na realidade, não está, né? É bem interessante isso para você, corretor, que em algum momento pega uma situação dessa e está com dúvida. Eu já tive experiência com a Gabriela de pedir, Gabi, dá uma olhadinha nessa documentação para mim aqui. Quanto que custaria para averbar? Porque, às vezes, o nosso cliente precisa de alguém que pegue na mão dele e leve num local de confiança e também passe mais ou menos os custos de quanto daria aquela averbação, ou também ele não sabe que ele parou num passo. Exato. E você, profissional do mercado imobiliário, tem acesso a uma excelente profissional. Não é porque é minha amiga, mas eu tenho experiências e amigos meus também do mercado têm experiência relacionada a esse assunto contigo. Porque a questão da regularização de imóveis, ela não é uma receita de bolo. A gente tem várias legislações, né? Mas, às vezes, cada caso é um caso. Então, às vezes, o corretor está focado em venda, ele tem as técnicas de venda dele e estuda para isso, né? E a questão da regularização é muito ampla. Então, eu me coloco aqui à disposição, às vezes, para estar cada caso analisando e verificando, porque, às vezes, tu pode regularizar dois processos semelhantes, mas de formas diferentes, dependendo do histórico disso, né? Então, a importância desses corretores terem uma assessoria, né? Que um pouco até a gente pode vir fazer parcerias para ter essa troca e eles não estarem perdendo a venda. Porque em muitos casos aqui de um pouco, surgiu lá um imóvel para vender e ele não está regularizado. Ele vai passar os custos ou vai dizer para o proprietário ir atrás. Muitas vezes o proprietário não vai porque ele não sabe nem por onde começar. Então, o corretor perdeu a venda, né? Então, aqui um pouco de ajudarmos ele como corretor para concretizar essa venda e eu como regularizadora de imóveis, né? Assessorando esse nosso cliente para a gente não perder e facilitando a vida dele. Até porque aqui um pouco ele com o imóvel regularizado, o bem dele valoriza 40% a mais. E se tu pegar desse 40% a mais que o imóvel dele vai valer e pegarmos o custo que ele vai gastar com a regularização, mesmo assim ele vai sair lucrando. Então, vale muito a pena. Para o proprietário e para nós corretores, por exemplo, porque 40% a menos, você pegou uma casa que está para avaliação e ela não está regularizada, faça o desconto de 40%
do valor real dela de mercado. Exato. Porque ela não tem documento, ela não está regularizada e a pessoa está comprando algo que não. O possível comprador, que compraria ela irregular, estaria comprando um imóvel que, na verdade, não está com todos os papéis em dias. Essa é a sua função. Trazer essa valorização para o seu cliente e para a sua negociação. Porque um imóvel redondo e 40% aí do valor dele cheio vai na nossa comissão também, né? E a questão da... ok, eu vou valorizar 40% a mais, né? E o custo da regularização, eu vou estar aqui estimando, porque cada caso é um caso, como cada caso é um caso, cada caso é um custo. Mas coloca ali em torno de 5%. Então, é super vantajoso. Super vantajoso. Isso é uma consciência para o cliente também. Ah, mas minha casa vale tanto. Ela não está regularizada, ela não vale tanto. Não vale. Ela vale 40%, 30% a menos do valor normal de avaliação de mercado, porque ela não está com a documentação em dia. Isso é algo que a gente tem que orientar os nossos clientes para que eles se movimentem em relação a isso também. Né? Porque onde tranca tudo isso? Você vai no momento que você vai concretizar a venda, né? Tem muitas pessoas... Hoje, como é que tu conseguiria vender uma casa não regularizada? Através de uma pessoa que tem o dinheiro, né? Que não precise passar por nenhum processo de financiamento. Eu vou comprar e não me importo de ter o meu contrato, minha compra de contrato de gaveta, que é um risco, como a gente falou anteriormente, ele não registrou, não comprova que ele é o dono, e essa pessoa que vendeu aqui no Pouco Tal pode estar utilizando esse bem para outras coisas e não dá garantia de passar para ele. Mas, enfim, no momento de uma compra e de uma venda, essa pessoa não ter o dinheiro em espécie, não ter o dinheiro ali, todo ele para comprar, e não quiser, aqui no Pouco, fazer só um contrato de compra e venda. Ali, no caso, já impactou nessa venda, né? Nessa compra e nessa venda, porque se no momento que precisar passar por um banco para fazer algum financiamento, alguma coisa, e essa pessoa não estiver com o imóvel regularizado, não se concretiza a venda, porque nenhum banco vai liberar. Quais os riscos de comprar um imóvel não regularizado? Tem bastante, tá? Tem essa questão ali de tu não regularizou teu imóvel, não está no teu nome, não te dá posse dele, não prova que ele é teu, né? Só lá, quando tiver na matrícula, vai provar que aquele imóvel é teu. Então, esse vendedor que vendeu para ti pode estar utilizando em todos os outros bens. No momento, a gente está falando aqui, papo de mob de corretores, mas envolve advogados também na hora de inventário, né? Porque, a gente vem de uma cultura que esse imóvel é meu, eu não preciso regularizar, eu já tenho ele regularizado, enfim. Mas todos, eu não tiro ninguém aqui, nem CPF, nem CNPJ, em algum momento da vida, se não regularizou, vai precisar regularizar. E se não regularizar em vida, os herdeiros vão ter que regularizar. Então, não tem por onde escapar e por onde fugir, né? Então, eu não regularizei... Ok, então ali eu saio prejudicado, porque depois no momento que vá para inventário, hoje o inventário está 8% sobre a avaliação do imóvel, então tu tem todo o processo de regularização e mais 8% daquilo você vai ter que pagar no imposto, né? Então, desvantagem ali também. E vamos supor, a gente já passou por diversos momentos de crises, né? Enfim, tu tem aquele imóvel e tu precisa de dinheiro aqui um pouco para girar a empresa, para girar a tua vida, enfim, e tu vai ter que fazer algum empréstimo. Empréstimos com garantia, os juros é bem mais baixo. Sim. Então, aqui um pouco, eu tô com mal de saúde, eu preciso pagar um remédio, fazer algum tratamento, alguma coisa, eu preciso fazer um empréstimo. Quando tu vai até num banco, ela vai dizer, mas tu pode dar alguma garantia, alguma coisa? Eu posso dar minha casa em garantia se ela estiver regularizada. Então, mais um benefício na hora do apuro, quando a gente precisa. Isso eu digo porque no momento do Covid aconteceu muito isso. Sim. Muitos tratamentos que precisavam, que o plano de saúde era algo novo, não cobria, enfim... O pessoal foi em busca de salvar as suas vidas, às vezes não tinha dinheiro e para fazer algum empréstimo, alguma coisa. Em alguns casos, eu auxiliei eles de colocar os imóveis porque estavam em garantia, né? E muitos precisaram até para fazer a vida girar,
né? Então, a importância disso. Tu tá seguro quando tu fez uma compra e venda que aquele imóvel é teu. No momento de falecimento, o imóvel vai estar regularizado. No momento de garantia, quando tu precisa de um dinheiro que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, são N benefícios, né? E quem não tem todas essas desvantagens. Sim. E deixa pepino para os outros resolver depois, né? Eita. Exatamente. E um imóvel 40% a menos aí de valor de mercado, não está multiplicando patrimônio, não está... E é importante regularizar a vida, né? Sim, com certeza. E outra coisa também, que agora a gente está na fase da declaração do imposto de renda, né? A própria Receita Federal, já de algumas 2 anos atrás, já vem solicitando as matrículas dos seus imóveis, que estejam regularizados, enfim. E eu estou pegando já muitas cartas que as pessoas estão recebendo da Receita Federal, que tem imóveis que não estão regularizados. Então, assim, às vezes a própria Receita Federal ou a própria Prefeitura abre uma certidão negativa, que a gente chama de CNO ou SEI, enfim, e aquilo lá fica muito tempo aberta. E aquele documento aberto, depois a Receita Federal manda uma carta intimando para fazer a regularização. E se não faz no prazo de 30 dias que eles dão, a multa é 225%. Um absurdo. Uau! Então, tem isso também, né, que impacta numa casa não regularizada. E aqui em Caxias nós temos áreas de terra. Áreas de terras irregular. Você também trabalha com áreas de terra irregular? Também. Temos vários modelos de regularização na prefeitura aqui de Caxias do Sul. Temos esse terreno é meu, temos o Morre Legal, temos o REURB. Depois tem outras questões de condomínio, loteamentos, enfim. Mas quando só tem o terreno, também tem essa possibilidade. E também, porque eu tenho só o terreno, mas as exigências são as mesmas. Precisa toda a regulamentação. Ele precisa estar lá com as medidas, enfim, precisa estar no teu nome, né? No caso, quando não tem construção em cima, dependendo do lugar, ele paga como terreno baldio. Terreno baldio é mais caro o IPTU em Caxias, porque daí a prefeitura tem que manter ele limpo, né? O proprietário também. Então, impacta... Às vezes, eu tenho alguns casos, que tem a construção em cima... Tá? E essas pessoas têm medo de regularizar porque elas vão pagar IPTU mais caro. Isso. Tá? E o IPTU delas está como terreno baldio, que é mais caro de quando tem uma construção em cima. Jura? Exato. E o pessoal não tem essa informação. Então, muitas informações que impactam muito na vida das pessoas, né? Outro medo que as pessoas têm, por exemplo, eu não me dou com o meu vizinho, mas tá tudo junto. Eu não me dou com o meu parente e eu quero regularizar, mas como é que eu vou regularizar se o meu parente não quer regularizar, meu vizinho? Enfim, isso acontece, né? Acontece. Em todas as cidades, inclusive na nossa. Como faz? É possível eu regularizar o meu pedaço, já que o vizinho não quer me dar assinatura, se precisa da assinatura do vizinho? Como é que faz nesses casos, Gabi? Nesses casos a gente tem que ter ali um bom advogado, muitas vezes até ir para a justiça, enfim. Depende do caso. Se está no mesmo terreno e o teu vizinho está na matrícula, infelizmente vai precisar da assinatura dele. Vocês não se dão, em algum momento ele vai precisar de ti, tu vai precisar dele. Então, teria que ter um advogado para fazer um diálogo ali, um meio campo, tá? Em alguns casos, ele está do lado, enfim, um usucapião. Então, né? O usucapião não precisa tanto da assinatura do vizinho. Isso, sabe? Precisa de testemunhas, né? Mas aqui de um pouco não precisa ser exatamente ele, pode ser outros, né? Então, cada caso é um caso. Mas, geralmente, dependendo se está no mesmo terreno e consta a assinatura, o nome dele na matrícula, precisa a assinatura dele. Vou fazer uma pergunta muito, muito pessoal, assim, porque é muito familiar. Negociações de compadre. Eu tinha minha casa, o compadre tinha a casa dele, nós trocamos a casa. Aí o compadre morreu, aí ficou os filhos com aquela bagunça daquela coisa que não sabe de quem é quem, porque no nome só tinha um contratinho que fizeram anos atrás. E aí tá lá, aquele bem imóvel. Meu Deus, por onde a gente começa? É um abacaxi a ser descascado e leva tempo, tá, amiga? Isso. Ali tem que ver se, essa pessoa que faleceu tinha herdeiro, se foi aberto inventário. Às vezes o pessoal
qual que é o medo das pessoas aproveitando esse gancho, tá? Ah, mas eu vou ter que fazer o inventário daquela casa e eu vou gastar muito, porque é 8% imposto e tal. Não, o que é necessário fazer? Ah, faleceu a pessoa, para te ir para o inventário, tu vai ter que estar com todos os imóveis regularizados. Então, ali os advogados nos auxiliam. Abre-se um inventário para fazer o termo de inventariante. Qual que é o termo de inventariante? Nós vamos denominar uma pessoa, tá? Desses herdeiros para assinar a documentação. Às vezes todos ou só um, enfim. E se pede suspensão no prazo do inventário, porque o inventário tem prazo de ser finalizado. Então, se pede suspensão e regulariza todos os imóveis, né? E depois se reabre o inventário de novo. Então, nesse teu caso que tu comentou, teria que ser feito isso. Abre-se o inventário, tem o termo de inventariante, uma pessoa enfim, e faz a regularização desse imóvel. Aqui de um pouco, é 5, 6 pessoas, vai ficar 100% com um percentual de 5, 6 pessoas para cada um, ou se faz a venda e tal. Aqui de um pouco o abacaxi é muito grande. Não, abacaxi, tipo, a gente nem tem meu pai faz contato. tempo, minha mãe que faleceram, ficaram para nós e tal. Tentar um uso campeão, né? Ali para a pessoa que vai ser destinada a ficar, que de um pouco um irmão fica, compra das outras partes, os outros irmãos nesse uso campeão vão e autorizam essa pessoa a ficar, enfim. Ali é boa porque daí diminui bastante o custo para a regularização disso. Então, por isso que eu digo, não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso e cada caso tem que ser estudado individual. Gostaria que você deixasse o primeiro conselho para o cliente, para um cliente que possa estar passando por algum momento. Que conselho você deixaria para ele? Pare um momento. Olhe para isso. Tá? Às vezes a gente mexe até em sentimentos olhando para essa documentação, mas ela é necessária. Senão tu vai deixar esse pepino para os outros olharem, né? Então, olha, eu tenho imóvel. Tá, como é que tá esse imóvel? Olha lá, pega o contrato, pega a escritura, pega a matrícula, dá uma analisada, procura um profissional da área para te auxiliar, se tá tudo certo ou não. Então, o conselho que eu dou é, olhem, você tem um imóvel, ele tá no teu nome, ou você acha que tá no teu nome, olha para essa documentação. E o segundo conselho para os profissionais do mercado imobiliário que encontram clientes nessa situação. Que conselho você daria? Não deixe de perder a venda, né? Às vezes surge essa venda para ele com uma casa não regularizada e ele acha que é algo muito difícil, enfim. Por isso que eu digo, cada profissional na sua área, né? Acho que tem gente que sabe de tudo, cada um sabe um pouquinho. Então, procurar esses profissionais, né? Para auxiliar eles, né, na venda desse imóvel. Porque senão tu vai passar o pepino para frente, que de um pouco um outro corretor vai precisar vender, também não tá. Então abraça essa causa, se dedica para isso, procura pessoas especializadas para auxiliar ele, para concretizar essa venda. Então é isso. Gabi, obrigada por Eu que agradeço, Mi. Contribuído com teu conhecimento hoje aqui no Papo de Mobi. E a Gabi será uma das nossas especialistas agora no nosso evento do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Você não pode perder. E eu sou muito grata pelo teu profissionalismo. São 20 anos regularizando imóveis, né? E a tua acessibilidade também. Você é acessível, você é uma pessoa que quando a gente precisa estar ali, a gente consegue ter respostas, entregar respostas para o nosso cliente. E o cliente também fica seguro, porque a gente sabe... Eu já ouvi fatos de profissionais que sumiram do mercado. Gente, 20 anos de história no mercado não é para qualquer um. Então, é uma profissional que você pode entregar a sua documentação da sua casa, que ela vai buscar a melhor solução. A solução menos porque a gente tem a sensação que vai ser moroso, doloroso, né? Não, E quais são os meus princípios, né? Primeiramente, transparência, porque a gente está lidando com o bem da pessoa, com o sonho da pessoa. Eu gosto de dizer que eu concretizo sonhos, porque é aquele sonho que a pessoa tem, mas no abstrato, né? E a gente está concretizando, botando no papel. Então, é um assunto delicado. Então, primeiramente, transparência e qualidade. Eu acho que quando a pessoa te procura, tu tem que estar sempre à disposição, esclarecendo todas as dúvidas, ajudando da melhor forma possível. Então, eu me coloco aqui à disposição.
de todos os corretores que estão no Papo de Mobi, aqueles que estão por vir, enfim. Me seguem nas redes sociais, LGA Soluções, Gabriela Longo. Lá tem meu telefone para contato. Me procurem e vamos juntos concretizar esses sonhos, concretizar essas vendas, que todos saem felizes, né? Tanto o corretor, tanto a regularizadora de imóveis e tanto o cliente, né? Com esse imóvel dele ali, onde ele se sente seguro e fazendo os negócios que ele deseja. Então é isso, gente. Então, galera, obrigada para quem ficou até o final aí do episódio. Até o próximo Papo de Mobi.